Episódio Flash, de criminologista a assassino em massa. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. O mistério que envolve a morte de 4 jovens numa casa às portas do campus onde estudavam, na pequena cidade de Moscow, parece adensar-se a cada momento que passa. Ninguém consegue entender como foi possível esfaquear 4 pessoas na calada da noite sem que ninguém desse por isso. Os motivos permanecem na penumbra. A única pessoa que se apercebeu de movimentações estranhas não pediu ajuda e escapou ao massacre. Em relação a isso, terminamos a primeira parte com algumas perguntas verdadeiramente inquietantes. Será que Dylan tinha algo a esconder? E por que é que o assassino a tinha poupado, mesmo depois de já ter assassinado 4 pessoas no mesmo sítio? Por que é que deixaria uma testemunha tão flagrante para trás? Tê-la visto, saberia que havia mais pessoas para além das que atacou naquele dia, naquela casa? Ou então seria possível que tivesse visto Dylan, mas que estivesse demasiadamente cansado para fazer o mesmo a outra pessoa? Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. Certamente acharão estranha esta última pergunta, mas a verdade é que esfaquear e lutar com 4 pessoas não é algo fácil, digo eu. É já um autêntico milagre que o próprio atacante tenha vencido as probabilidades que não estavam do seu lado. 1 para 4. E o sucesso do seu ataque só pode ser explicado pela surpresa. Ninguém podia prever que seriam atacados na própria casa durante o sono. Quanto a Dylan, não sei se a poderemos julgar. Quando as pessoas se deparam com circunstâncias chocantes e avassaladoras, a reação é imprevisível. Dylan poderia achar que o homem vestido de negro ainda estaria na casa. Correria ainda perigo e, caso chamasse alguém, ele podia desconfiar que tinha sido ela e poder-se-ia vingar. A polícia aciona todos os seus poderes e pede mandados de busca relacionados com os telemóveis que os ajudem a perceber quais foram os números que ativaram as torres celulares situadas perto da residência em King Road. Assim, conseguiam perceber que números de telefone estiveram naquela área em determinado período de tempo. A 17 de novembro, as autópsias estão já realizadas e é veiculada a informação de que as 4 vítimas estariam muito provavelmente a dormir quando foram atacadas. Contudo, algumas apresentavam feridas defensivas e não havia qualquer sinal de agressão sexual. Entretanto, a 25 de novembro de 2022, 12 dias após a macabra descoberta, as autoridades encarregues do caso lançam um pedido a todas as agências da zona para ficarem atentos a Hyundais Elantra brancos. 4 dias depois, um polícia do campus de Pullman localiza um veículo de 2015 que corresponde à descrição. O veículo está registado no nome de Brian Kohberger e a matrícula é do estado da Pensilvânia, que por acaso até fica na costa oposta do país. Curiosamente, o indivíduo residia nessa altura num apartamento em Pullman, que fica muito perto do último sítio onde o veículo suspeito foi apanhado nas câmaras. Se bem se lembram, como havíamos visto na primeira parte, as autoridades estavam na mira de um veículo que tinha andado com uma atividade suspeita por Moscow e que posteriormente suspeitavam que às 5h25 da manhã, já depois dos assassinatos, tinha sido apanhado por 5 câmaras em Pullman. Poucas horas depois do primeiro avistamento por parte do polícia do campus, um outro polícia avista também ele, um Hyundai Elantra.
Regista a matrícula e vê a quem pertence. A matrícula pertence a Bryan Kohberger. Só que, neste caso, a matrícula era já de Washington. Ao fazer a pesquisa, ficam a saber que a carta de condução dessa pessoa indica um homem branco, com 1,83 m de altura e 83 kg. A fotografia anexada mostra também que este indivíduo tem sobrancelhas frondosas. Tudo parece corresponder à descrição do intruso que Dylan tinha dado às autoridades. Não sei se repararam, mas no mesmo dia há 2 matrículas diferentes, de estados diferentes, de Hyundais Elantra brancos, que se encontram fisicamente em Pullman e estão registados no nome da mesma pessoa. Será que Kohberger, assustado com o facto de eventualmente ter sido apanhado nas câmaras, terá temido que chegassem até ele e trocou as placas? Que outra razão teria para mudar de placas? E porquê neste momento? Se foi ele o responsável, porquê é que não o fez imediatamente depois dos crimes? Porquê é que esperou mais de 2 semanas para o fazer? Às tantas achava que não conseguiriam chegar ao carro e depois ficou com receio. Mudou as matrículas para despistar. Se as autoridades tivessem conseguido apanhar a matrícula, não conseguiriam, pelo menos, apanhá-la a circular com o veículo na rua. Ou, no mínimo, ganharia tempo até que descobrissem a alteração. Esse facto causou ainda mais estranheza. E como era a única associação que tinham até então, as autoridades não largaram o osso. A polícia, entretanto, ficou a saber que a 21 de agosto desse mesmo ano, muito antes dos crimes, Kohberger tinha sido mandado parar numa operação stop. Na altura era o único ocupante do veículo, Hyundai Elantra branco de 2015, e tinha ainda a matrícula da Pensilvânia que expiraria a 30 de novembro desse ano. Devem estar a achar isto estranho, não é? Pois é, mas é que nos Estados Unidos as matrículas têm validade e, pelos vistos, têm também de ser renovadas de X em X tempo. Por isso, a necessidade e a obrigatoriedade de o fazer já existia antes dos crimes. Durante a operação, os agentes pediram-lhe não só a identificação, como também o seu número de telefone, que nessa altura ficou registado. Desconfiando já do indivíduo, havia ainda a necessidade de obterem provas inequívocas que lhes permitissem ilibar ou culpar o até aí único e principal suspeito. As autoridades chegaram a saber que ele foi alvo de outras operações stop, uma delas a 14 de outubro, onde ficou claro que mantinha ainda a matrícula da Pensilvânia. E é importante sabermos que, assim como noutros estados americanos, na Pensilvânia os veículos não têm de exibir a matrícula na parte frontal do veículo, ao contrário do que é normal noutros países. Basicamente, a obrigatoriedade depende de estado para estado, porque a lei varia também de estado para estado. A mira está sobre Kohberger e as autoridades tentam seguir o seu rastro sem levantar suspeitas. Lembram-se que o veículo que identificaram também não trazia a matrícula na parte frontal? Pois é, mais uma coincidência. Entretanto, a polícia inicia uma pesquisa intensiva. Quem é este suspeito? Quem é a pessoa que se esconde por trás do nome? Ficam a saber que atualmente é estudante de doutoramento no Polo Universitário de Pullman, que pertence à Universidade Estadual de Washington. Os seus estudos anteriores tinham-se baseado no campo da psicologia e das ciências forenses. Descobrem também que Kohberger tinha escrito um ensaio quando concorreu para um estágio no Departamento de Polícia de Pullman. Isso mesmo, meus caros formalistas. Não só Kohberger estava assustadoramente a estudar criminologia, como tinha inclusivamente tentado embrenhar-se no Departamento de Polícia da cidade por volta do outono de 2022. Ou seja, no máximo dos máximos,
2 meses antes do crime. Na sua candidatura, afirmou que estava interessado em ajudar as autoridades rurais a recolher e analisar dados tecnológicos de forma eficiente em operações de segurança públicas. Além disso, a polícia toma também conhecimento de que Brian Kohberger colocou um inquérito na conhecida rede Reddit, no qual pedia que os participantes fornecessem informações relacionadas com compreender como é que as emoções e os traços psicológicos influenciam o processo de decisão na prática do crime. Assustador, não acham? Presumo que este inquérito se destinasse a criminosos, portanto. Afinal, que outras pessoas lhe poderiam responder? Bem, entretanto, a informação relativa à ativação de torres celulares no dia do crime entre as 3 e as 5 da manhã chega e é analisada. O número de telemóvel que Kohberger tinha dado às autoridades na Operação Stop em agosto não aparecia. Era um contratempo. Seria bem mais fácil e realmente incriminatório se, a juntar a todas as outras informações recolhidas, Kohberger pudesse ser realmente colocado naquela zona. Mas não foi assim. Só que não nos podemos esquecer que Brian é um ávido aluno de criminologia e que, claro, nem sequer é necessário ser nenhum expert para perceber que se pode ser localizado e identificado através de um mero ping de telemóvel num estalar de dedos. E a polícia sabe bem disso. Claro que o mesmo raciocínio pode também ser feito em relação aos veículos e às câmaras de videovigilância, mas a verdade é que ninguém conseguiu apanhar a matrícula na câmara. O que me faz equacionar se ele teria estudado previamente a vizinhança de forma a saber quais os ângulos ou locais a evitar. No entanto, a polícia sabe também que quem planeia um crime com antecedência pode até desligar esses e outros dispositivos no momento em que decide fazê-lo. Mas na maioria das vezes, há outra coisa que também fazem para garantir que tudo correrá de acordo com o planeado. Vigiam o local antes do fatídico dia. Têm consciência de que Kohberger pode ter até um conhecimento na área criminal acima da média. Mas se foi ele o assassino, terá conseguido esconder completamente o seu rastro? As autoridades continuam a acreditar que perseguem o homem certo e querem saber onde é que o seu número de telemóvel andou. Através dos devidos mandados exigidos por lei, ficaram a saber que a conta associada ao número de telefone tinha sido criada em junho de 2022 e correspondia realmente ao nome de Brian Kohberger. Mas a morada associada pertencia a Albrightsville, na Pensilvânia. Descobriram que no dia dos crimes, dia 13 de novembro de 2022, cerca das 2 horas e 47 minutos da madrugada, o número ativou torres perto da casa de Kohberger em Pullman, para logo depois parar de reportar à rede. Com isto, só há 3 hipóteses. O telemóvel foi desligado, ficou sem cobertura de rede ou foi colocado em modo avião. O número de telemóvel só volta a reportar à rede às 4h48 da manhã, cerca de 30 minutos depois do momento em que se suspeita que os crimes foram cometidos. Estava já longe e alegadamente numa autoestrada. Entre essa hora e as 5 horas e 26 minutos, o número mostra movimentações por diferentes locais que podem indicar que quem estava a conduzir o carro onde o telemóvel se encontrava tinha optado por fazer uma viagem que basicamente seria ilógica, sem um motivo válido que a conseguisse justificar. O telemóvel tinha percorrido longas distâncias para chegar até Pullman e novamente dá sinal perto da residência de Kohberger. Os investigadores conseguem identificar correspondências e coincidências entre os registros das câmaras de videovigilância e os dados de localização celular do número registado em nome de Brian.
E isso dá-lhes ainda mais confiança para acreditar que estão no encalço da pessoa certa. E há mais. Os dados celulares indicam também que às 9 da manhã do dia dos crimes, o número movimentou-se novamente das proximidades da residência de Kohberger para King Road, onde permaneceu desde as 9 horas e 12 minutos até às 9 horas e 21 minutos. Portanto, cerca de 9 ou 10 minutos. Depois disso, regressou novamente à área da residência do suspeito, onde chegou às 9h32. O telefone em questão voltou-se a comunicar com uma torre em Moscou, uma última vez a 14 de novembro, no dia seguinte aos ataques, para nunca mais dar sinal. Dito isto, para cimentar ainda mais a história, os investigadores decidiram avaliar os registros do número desde a sua ativação em junho de 2022 e descobriram que o número esteve na área dos homicídios pelo menos em 12 ocasiões antes do dia do crime e sempre a altas horas da noite ou às primeiras horas da madrugada, tendo mesmo numa dessas ocasiões sido mandado parar por uma outra operação stop num local que se alinha com as movimentações, o que valida ainda mais a correspondência entre os dados do número de telemóvel, a casa em King Road e Brian Kohberger. A 7 de dezembro, a polícia de Moscou pede a ajuda do público para chegarem à fala com o condutor de um Hyundai Elantra branco visto nas proximidades da casa e pede que quem tenha informações relacionadas com o carro contacte a linha de pistas. Logo, o público ficou com conhecimento que a polícia estava interessada naquele carro. E claro, Brian Kohberger com certeza também. A 15 de dezembro, mais ou menos uma semana depois, Kohberger é mandado parar pela polícia de Indiana devido a irregularidades na condução. Depois do semestre ter terminado na universidade, o suspeito e o seu pai atravessaram o país no Hyundai Elantra rumo à casa da família na Pensilvânia para passarem a época festiva. Nesse dia foram parados 2 vezes. Nas 2 vezes era Brian que estava ao volante. Primeiro foram mandados parar por excesso de velocidade e cerca de 10 minutos depois, por se manterem colados à traseira do veículo da frente. Nessa altura, nenhum dos polícias que o abordaram tinham qualquer conhecimento sobre quem recaíam as suspeitas do brutal crime, nem sequer sabiam que a polícia de Moscou estava interessada no carro Hyundai Elantra. Por isso o veículo e os seus ocupantes seguiram viagem. A 16 de dezembro, no dia seguinte, o Hyundai Elantra é já visto em Albrightsville, na Pensilvânia. Já depois do Natal, a 27 de dezembro, os agentes da polícia da Pensilvânia recuperam o conteúdo dos caixotes do lixo da casa da família de Brian Kohberger, em Albrightsville, e enviam-no para análise. No dia seguinte, a 28 de dezembro, saem os resultados. Bem, isto é que é a eficácia. Um dos perfis de ADN obtido foi comparado com o perfil de ADN que estava na bainha encontrada ao lado de Madison e que já havia sido analisado anteriormente. Os resultados determinaram que havia cerca de 99,9% de probabilidades de que o ADN recuperado a partir do lixo da residência pertencesse ao pai biológico do indivíduo cujo ADN tinha sido identificado na bainha que supostamente o atacante teria deixado para trás. E esta é uma conexão que não pode ser desmentida. Aí souberam que sempre tinham suspeitado da pessoa certa. Era o que lhes faltava e dificilmente seria possível refutar esta prova, principalmente quando analisada em conjunto com todas as outras provas circunstanciais que já tinham obtido. No dia 29 de dezembro, era esta a convicção que os investigadores tinham quando pediram que o juiz lhes concedesse um mandado de busca ao apartamento de Kohberger e ao seu escritório no campus da faculdade.
do apartamento, que se encontrava parcamente mobilado e continha relativamente pouca coisa, recuperaram uma luva preta de nitrato, um recibo da loja Walmart, recibos da loja Marshalls, um saco de um aspirador, 8 possíveis fios de cabelo, um possível pelo de animal, 4 outros possíveis cabelos recuperados de zonas diferentes do apartamento, uma torre de computador, uma amostra de uma mancha vermelha, 2 amostras de manchas acastanhadas retiradas de uma fronha, 2 lençóis com numerosas manchas e um dispositivo eletrónico associado ao que penso ser um serviço de TV. A secretária de Kohberger no escritório, que partilhava com outros colegas, estava vazia, por isso não foi recolhido qualquer item. Às primeiras horas da manhã de dia 30 de dezembro, a polícia prende finalmente Brian Kohberger na residência da família em Albrightsville, na Pensilvânia. Nessa altura, o veículo de Brian é também confiscado. Já no ano seguinte, portanto, no dia 4 de janeiro, o detido foi extraditado para o estado de Idaho com a sua própria concordância. No dia a seguir, Kohberger aparece pela primeira vez em tribunal e a acusação revela os pormenores do crime e da investigação. Mas então, o que é que se sabe exatamente sobre Brian Kohberger? Quem é esta pessoa, este indivíduo, esta personagem que se encontra no meio desta trama? Sabemos que nasceu em 1994 e é o mais novo dos 3 filhos do casal Michael e Marian. A família vive desde sempre na Pensilvânia. O pai trabalhava na manutenção das escolas distritais, enquanto que a mãe desempenhava assistência a alunos com necessidades especiais. Contudo, a vida pode não ter sido muito fácil para o casal, uma vez que ambos declararam falência por 2 vezes, uma em 1996 e outra em 2020. Sabe-se que Kohberger cresceu no ambiente rural das montanhas Pocono, na Pensilvânia, onde acabaria finalmente por ser detido. Os colegas de infância recordam-no como uma criança sossegada, mas que ao mesmo tempo também conseguia ser divertida. Os anos do secundário também não foram propriamente meigos para Brian. Era vítima de bullying pelos colegas que gozavam abertamente com o facto de ser gordo. Foi atormentado por isso anos, até que decidiu fazer uma mudança drástica e perdeu mais de 45 quilos. Só que nessa altura ter-se-á tornado ele próprio na pessoa que praticava o bullying sobre os outros. Com a perda de peso, o seu comportamento alterou-se e passou a ser ele quem humilhava e agredia quem não se enquadrava nos perfis socialmente aceites. Isto, claro, de acordo com os relatos dados por colegas que privaram com Brian nessa altura. Contudo, apesar da brutal perda de peso, Brian ter-se-á começado a isolar cada vez mais, ao contrário do que seria expectável, e a adotar comportamentos que foram descritos como sendo autodestrutivos. A certo ponto era aparente que consumia drogas pesadas e caminhava por um caminho sinuoso do qual não seria fácil regressar. Apesar de tudo, em 2013 completou o ensino secundário e entrou para a Universidade de DeSalle, uma pequena faculdade privada, católica, com menos de 5.000 alunos. Era descrito como mais uma pessoa que era um bocadinho estranha e que tinha um olhar talvez perfurante, mas para além disso não havia nada que o fizesse sobressair. Era apenas mais um aluno. Em 2014, aos 19 anos, Brian Kohberger foi preso por uma alegação de roubo que pendia sobre si. Pouco antes, tinha saído de um centro de reabilitação e encontrava-se já reunido com a família. Contudo, o jovem adulto voltaria às teias da droga, fixado com a ideia de ter dinheiro para comprar a tão desejada substância. Kohberger roubou
o iPhone da irmã, que valia cerca de $400 na altura, e pagou $20 a um amigo para lhe dar boleia até um centro comercial, onde vendeu o dispositivo por metade do preço. Parece-me que o roubo terá nessa altura sido participado pelo próprio pai, que, penso eu, estaria já cansado com os comportamentos menos próprios do filho. Provavelmente tinha em mente não lhe dar mais nenhuma colher de chá depois de ter regressado da reabilitação. E Brian não tinha perdido tempo e tinha traído a confiança da família. Sabemos que foi alvo de uma acusação menor, nessa altura, mas desconheço qual terá sido a pena ou o castigo que lhe foi aplicado. Em 2020, Brian termina a licenciatura em Psicologia e avança para o mestrado em Justiça Criminal, na mesma faculdade onde teve como professora Catherine Ramsland, uma conhecida especialista em serial killers, que escreveu vários livros sobre o assunto e que inclusivamente trabalhou com Dennis Rader, o famoso BTK, para escrever a autobiografia do assassino em série. Não sei se sabem, mas também o BTK tinha formação académica em justiça criminal. Bem, continuemos. O certo é que Brian, nessa altura, parece ter abandonado as drogas e aparentava estar totalmente recuperado. Claro que um vício é sempre um vício e é também uma luta diária, ainda por cima quando estamos a falar de drogas pesadas como a heroína. Brian entra finalmente para o doutoramento na Universidade Estadual de Washington em julho de 2022, onde buscava, junto com os seus pares e os mais conceituados criminologistas do país, compreender a mente dos assassinos. Pouco mais tarde, como já vimos, candidata-se a um estágio no Departamento de Polícia de Pullman. O que terá acontecido depois disso para despoletar também a mudança de comportamento permanece no segredo dos deuses. Sabemos também que já depois dos terríveis crimes, o pai Michael, provavelmente preocupado com o filho, voa até Washington para acompanhá-lo de regresso na longa viagem a casa que tinha pela frente. Como já vimos, nessa altura são parados 2 vezes e chegam ao destino na Pensilvânia a 16 de dezembro. Brian é detido na casa dos pais no dia 30 e sobre o momento da detenção tenho algo para partilhar convosco. Em declaração a um meio de comunicação social, Michael Mancuso, o procurador assistente do Ministério Público do Condado de Monroe, disse que quando as autoridades entraram na casa dos pais de Kohberger por volta da 1h30 da manhã para o prenderem, encontraram-no na cozinha a usar luvas de látex e a colocar o lixo em sacos Ziploc. Bem, eu não sei se vocês conhecem esses sacos. São aqueles sacos geralmente reutilizáveis que têm um fecho de correr, plástico e uma vez fechados são herméticos. Usamos-los muitas vezes para conservar alimentos. Aliás, importa dizer que as palavras exatas de Michael Mancuso, o procurador em questão, foram exatamente estas. O Sr. Kohberger foi encontrado acordado na área da cozinha vestido de calções e camisa, a usar luvas médicas de látex e aparentemente estava a colocar o seu lixo pessoal em sacos Ziploc separados. Uma vez que as autoridades viram o suspeito a fazer isso, Mancuso afirma que este facto possivelmente esclareceu porque é que o ADN de Kohberger não foi encontrado no lixo da família nos dias anteriores, ou seja, quando da recolha que tinham enviado para análise e onde acabaram por encontrar o ADN do pai. Segundo ele, a recolha de lixo feita dias antes recuperou perfis de ADN, mas não o dele, apenas o dos membros da sua família. Ah, pois é.
Espertinho este Kohberger estava a fazer tudo ao seu alcance para apagar o seu rastro e provavelmente já desconfiava que a polícia o tinha na mira. Bem, a família, entretanto, emite o seguinte comunicado. Em primeiro lugar e principalmente, manifestamos o maior apreço pelas 4 famílias que perderam os seus preciosos filhos. Não há palavras que possam expressar adequadamente a tristeza que sentimos e rezamos todos os dias por elas. Vamos continuar a assistir ao desenvolvimento do processo legal e, como família que somos, continuaremos a amar e a apoiar o nosso filho e irmão. Cooperamos totalmente com as autoridades na tentativa de procurar a verdade e promover a sua presunção de inocência, em vez de ajuizarmos factos que desconhecemos e fazermos assunções erradas. Pedimos privacidade para que a nossa família e as famílias que sentiram a perda possam avançar ao longo do processo legal. O facto é que sabemos que Kohberger atacou propositadamente aquela residência em específico, que para além de ficar do outro lado da estrada do campus universitário, situava-se relativamente perto da esquadra da polícia também. Ainda não se conseguiu perceber exatamente por que o terá feito e por que é que terá optado por matar 4 pessoas de uma só vez. As 4 vítimas eram membros queridos e estimados dos seus amigos e família. Morreram em 2 quartos, muito provavelmente acompanhados pelos seus melhores amigos. Sabe-se que naquela noite Kohberger passou em frente à casa e a rondou várias vezes. Poderia querer ter a certeza de que tudo estava de acordo com os seus planos, ou então poderá até ter assistido à entrega da comida que foi pedida por Xana Kernodle, uma vez que às 4 da manhã já tinha chegado há muito à zona. Nunca se sabe se não estaria talvez a ganhar coragem ou a equacionar se avançaria com os planos que tinha feito. Os investigadores desconfiam que logo depois da entrega, Brian entra na casa através da porta deslizante que dava acesso ao piso intermédio, portanto, o primeiro piso. Sobe as escadas e passa pelo quarto de Dylan. Já no 3º piso, vai até o quarto de Kaylee, que não está lá. Nesse quarto está apenas o seu cão Murphy, que nessa altura é acordado. Brian dirige-se depois ao quarto de Madison Morgan, onde mata as 2 melhores amigas que se encontram a dormir na mesma estreita cama de solteiro. Dylan ouve o barulho do cão. Vai até à porta, mas como não vê nada, volta para a cama antes de o suspeito descer as escadas para o piso por onde entrou e onde se situam os quartos de Xana e Dylan. Depois de descer, o homicídio volta então ao primeiro piso e entra no quarto de Xana, onde ela e o seu namorado Ethan são esfaqueados até à morte. Nessa altura, Dylan ouve alguém dizer que estava uma pessoa estranha em casa e espreita pela porta novamente, mas como volta a não ver nada, retorna à cama. Quando ouve o choro de Xana e a voz masculina que a tenta acalmar e espreita pela porta uma 3ª vez, é nesse momento que vê o assassino em massa passar por ela, dirigindo-se à porta deslizante por onde teria entrado. Depois disso sai, dá uma enorme volta com o carro para despistar e chega 1 hora depois a casa, mas deixa uma importante prova para trás. A bainha da faca que usou para cometer os crimes e que tem o seu ADN na mola de abertura. Tirando esta prova substancial que foi deixada pelo assassino para trás e as provas digitais, circunstanciais, mas poderosas obtidas, o agora acusado parece ter conseguido desfazer-se de tudo o que o ligava fisicamente ao local do crime, que, como bem imaginamos, foi intensamente processado.
Se pensarmos que é suspeito de ter esfaqueado 4 pessoas, por muito cuidado que tivesse, teria de estar coberto de sangue e no seu automóvel também teriam de ser encontradas provas. No local do crime, o ADN recolhido da bainha da faca K-Bar parece ter sido o único rastro que deixou. No apartamento e no carro de Kohberger, não sabemos os resultados das análises às provas que foram recuperadas e teremos de esperar até que os peritos mostrem os seus resultados. Tendo em conta o que apreenderam no apartamento do suspeito, tudo indica que não haverá muito para analisar. O espaço estava praticamente vazio e, eventualmente, terá sido escrupulosamente limpo após os incidentes. Tempo para isso não lhe faltou e conhecimento ele também tinha. Existe sempre alguma coisa, mas será que a polícia conseguirá encontrar? A ver, vamos. O detido é acusado dos crimes de invasão de propriedade e de 4 homicídios qualificados. A equipa de advogados de defesa diz num comunicado que o seu cliente está ansioso por ser exonerado das acusações que recaem sobre si e pede que o tribunal estabeleça uma fiança que, claro, acaba por ser recusada pelo juiz. O julgamento foi então marcado para ter início em outubro de 2023. Contudo, como posteriormente Bryan Kohberger abriu mão do direito que lhe constitui a ter um julgamento rápido, essa data foi adiada indefinidamente. Em cima da mesa está a pena de morte. Ao que tudo indica, o aspirante criminologista vai ter de defender a sua vida com unhas e dentes, se quiser sobreviver. Quando está em jogo uma pena de morte, às vezes o procurador aceita a permuta da pena capital por uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, com o pressuposto de que o arguido coloque todas as cartas em cima da mesa. Quando isso acontece, há quem aceite o acordo quando tem consciência de que não tem como se defender. Outras vezes, opta mesmo por prosseguir para o julgamento e, se o panorama se revelar sombrio para o seu lado, opta também por testemunhar. Aí, a acusação pode interrogá-lo e muitas vezes é possível responder em parte a algumas perguntas. Não sabemos qual será a sua decisão quando esta altura e se esta altura realmente chegar. Para já, a acusação está na fase de revelar todos os detalhes da investigação à defesa. Esta fase é muitas vezes útil aos advogados mais experientes porque conseguem vislumbrar falhas na cadeia de custódia ou na forma como determinadas provas são obtidas, de maneira a que não possam ser admitidas em sede do julgamento. E aí o júri nunca as vai poder analisar. Frequentemente apontam também outras linhas de investigação possíveis que não foram consideradas de forma séria e que nunca foram seguidas. Claro que não sabemos que outras linhas de investigação foram seguidas ou descartadas pela polícia. No entanto, parece-me que o facto de Dylan ou Bethany terem demorado tanto tempo a ligar para a linha de emergência e terem ligado para amigos em vez de contactarem diretamente a polícia pode dar asas a eventuais dúvidas e serão com toda a certeza pontos que a defesa poderá aproveitar em seu benefício. Por outro lado, se a acusação prosseguir com a intenção de colocar a pena de morte em cima da mesa, o julgamento torna-se muito mais complicado. E o júri tem de estar absolutamente convencido da teoria que a acusação, entretanto, construiu. Aqui há um gigantesco buraco que não sei se vão conseguir preencher, que é o motivo. O que é que Bryan Kohberger pretendia? Porque é que o fez? E qual era o elo que o ligava àquela casa? É certo que a acusação não tem de provar ou sequer de indicar um motivo para que o arguido seja condenado. Mas, na realidade, falando a sério, quantos de nós estariam dispostos a votar para condenar uma pessoa sem entender um motivo? Pior,
Quantos de nós estariam dispostos a condenar uma pessoa à morte sem perceber o que a levou a cometer o crime em questão? Para já, só podemos especular. Será que Kohberger quis perceber o que sentia um assassino quando cometia o crime, colocando-se literalmente na sua pele? Ou será que queria demonstrar a si próprio que era possível cometer o crime perfeito? A candidatura à polícia terá sido uma tentativa de observar por dentro e também numa posição privilegiada a investigação à sua obra de arte? Há quanto tempo andaria ele a ponderar esta ideia? Tudo isto é mais do que possível numa mente doente que desde cedo foi exposto a bullying e a drogas pesadas. Não é que todas as pessoas que passem por estas experiências terminem propriamente como ele, e ainda bem que não é assim. Mas com toda a certeza, estes factos, estas passagens da vida dele não contribuíram para um desfecho diferente. Há inúmeras possibilidades que ficam no ar e não deixam de ter a sua lógica ou a sua linha de pensamento. Porém, para mim, a mais intrigante é: porque é que centrou o seu plano naquela moradia em King Road? Porque é que fez dela o seu alvo? Terá sido por questões românticas? Terá alguém daquela casa ignorado um flerte, um avanço ou qualquer outra tentativa de se aproximar romanticamente? Terá sido uma reação vil a uma rejeição que infelizmente aconteceu quando o caldeirão de Kohberger estava a transbordar e foi o contributo que faltava para que explodisse? Ainda faltam muitas peças a este puzzle. Algumas podem até nunca ser colocadas, mas essa é sem dúvida a que mais me intriga. Entretanto, surgem, como é normal nestes casos, aliás, inúmeros relatos e descobertas que pintam um Bryan Kohberger ansioso, isolado e deprimido. Manifestava ter pensamentos suicidas, afirmava não ter emoções ou capacidade de sentir remorsos. De acordo com um artigo do New York Times que saiu a 13 de janeiro de 2023, o rastro digital de Kohberger em fóruns demonstra que desde cedo lutava com a sua saúde mental. Entre as frases que escrevi, algumas são verdadeiramente arrepiantes, como a que terá escrito em 2021 com 16 anos. Sinto-me como um saco de carne orgânica sem valor. Ou a que adicionou em 2016. Quando abraço a minha família, olho para o seu rosto e vejo nada. É como se estivesse a olhar para um jogo, mas ainda pior. Para além destas publicações alarmantes, de acordo com o mesmo artigo do New York Times, outras davam sinais de um indivíduo desconectado da sociedade, que não conseguia encontrar um sentido para viver e que lutava contra uma doença neurológica rara denominada neve visual, que afeta fortemente a visão e a qualidade de vida de quem sofre com a doença. Ainda durante a adolescência, Kohberger descrevia que quando olhava a sua imagem refletida no espelho, via um homem doente, cansado, inútil e estúpido que não merecia viver. Interessante é que o próprio, em determinado momento, terá admitido que tratava o pai como se fosse lixo, apesar de considerar que o progenitor é um bom homem. Por isso, todos estes sinais e sintomas demonstram que Kohberger não retirava qualquer alegria da sua vida desde muito cedo. Sentia-se vazio e não tinha emoções. A determinado momento, sabemos como começou a consumir heroína. Quem sabe, em busca de conseguir sentir algo. Eventualmente, também essa fase passou e concentrou todos os seus esforços no campo da criminologia. Parecia ter realmente encontrado algo que o motivava e fez de tudo para compreender os piores assassinos. Só que às tantas pode ter ido longe demais. Pergunto-me sempre se Bryan Kohberger era já há muito um assassino que lutava incessantemente
por resistir aos instintos que sempre teve, ou então se procuraria saber o que um assassino sentia no momento do crime. Como seria sentir a adrenalina que descreviam? Há ainda a hipótese bem provável de querer demonstrar a si próprio que era capaz de cometer o crime perfeito, deixando as autoridades completamente perdidas, sem saber sequer por onde começar a investigar. E claro, tudo isto enquanto Kohberger observa tudo sentado no seu lugar privilegiado, na primeira fila. Não é talvez por isso totalmente de estranhar que até agora não tenha surgido qualquer conexão com as vítimas. Com o seu conhecimento aprofundado, Kohberger sabia que, à falta de provas físicas, muito provavelmente a investigação ia começar exatamente por aí. E se não houvesse nada, absolutamente nada que o ligasse àquela casa em King Road, ninguém conseguiria chegar até ele. Brian Kohberger está preso preventivamente desde os seus 28 anos. Sempre que aparece em tribunal, a sua expressão é enigmática. Sério, frio, mas não zangado. O seu rosto é exatamente como ele próprio se descreve: vazio. Abdicou do seu direito a ter um julgamento rápido e permanece indefinidamente atrás das grades, à espera de um julgamento que tarde em acontecer. Nós por cá aguardamos pacientemente o desenrolar da justiça na expectativa de que, caso o júri considere culpado, Brian Kohberger nos dê a conhecer mais algumas peças para tentarmos completar este quebra-cabeças que teima em não se encerrar. Obrigada por nos teres acompanhado neste episódio e por continuares aí, desse lado. Esperamos-te no próximo episódio da Fórmula do Crime. E já sabes, segue-nos, classifica-nos e deixa-nos a tua opinião sobre o podcast. Como sempre, despeço-me na ânsia de que nos encontremos na próxima semana para mais um episódio da Fórmula do Crime. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.